Fala pessoal, beleza? E aí, como é que estamos? Vamos hoje começando mais uma aulinha aqui, tranquila, tá? Tranquila não vou enrolar vocês. Tem muita gente que tem medo, se assusta quando estuda Excel, né? Você já deve ter visto aí na descrição do vídeo que hoje nossa aula são planilhas eletrônicas, Excel. Tem muita gente que se treme todo, fica estressado, né, em estudar Excel. O que acontece, pessoal? Excel é uma matéria extremamente grande, extremamente complexa, tá? Se eu viesse aqui para explicar a vocês todas as funcionalidades do Excel, ia ser uma pós-graduação para vocês, bem dizendo, né? Porque é muita coisa para a gente estudar. Só como é que a gente faz para ser efetivo em prova? A gente tem que conhecer o perfil da banca, tá? Então, primeira coisa, a gente vai ter uma noção geral de teoria aqui para a gente se ambientar com o Excel, com um programa de edição de planilhas e fazer inúmeras questões. Se você já viu o material aí, você viu que ele tem inúmeras questões, tá? Falando em questão, mais uma vez eu vou falar. Você deve ler o material antes e fazer as questões antes. Se você não conseguir fazer as questões, aí você assiste a teoria que eu vou falar aqui e depois tenta fazer as questões, tá bom? Questão você não deixa para fazer junto comigo. Você faz e vem para a gente corrigir junto. Já estamos na 1000ª aula aqui, toda aula eu falo isso. É ou não é? Tranquilo. Então vamos lá para a gente ter uma noção geral aqui do que é o Excel, tá? Primeira coisa, abre aqui para mim, Zé, por favor, monitor. Então eu tenho aqui, ó, a tela do Excel, tá? Antes de eu abrir o Excel, eu quero mostrar a vocês como é que inicializa o Excel, porque isso já foi pergunta de prova, tá? Quando eu abro aqui, ó, o Excel, vou abrir aqui o Excel. Calma. Estou abrindo aqui o Excel. Quando eu abro o Excel, ele abre essa tela aqui. O nome desta tela que acabou de abrir aqui é a tela de inicialização. Pode me deixar lá no canto, Zé. Tela de inicialização. É onde inicializa a maioria dos programas da Microsoft. Então sempre ela aparece aqui, ó, o modelo, né? Eu tenho alguns modelos de planilha já pré-formatadas e outros que eu posso procurar na internet. E eu tenho os últimos arquivos abertos do lado esquerdo aqui, tá bom? E posso clicar aqui e abrir N outros arquivos. Todos os arquivos do Excel, ou com que o Excel consiga ver, vão estar listados ali. Isso o CESP já cobrou, tá? Então, mais uma vez aqui, abri o Excel, né? Para a gente ter uma noção geral. Não é muito impactante, porque a gente já teve uma aula do Word, e na aula do Word a gente já teve uma noção geral aí de como é a composição. Então, hoje a gente vai ser mais efetivo, tá? Hoje iremos ser mais efetivo. Outra coisa, muita gente tem dúvida, fica com medo. Ah, professor, Excel é cálculo. Excel não é cálculo, tá? A gente aqui não ensina a trabalhar com Excel calculando, tá? Lógico que você precisa de um conhecimento básico de matemática. Adição, subtração, multiplicação, divisão, coisas simples, tá? A ideia de um professor de informática, ensinar informática, pelo menos eu trabalho assim, é que o aluno entenda como funciona o Excel. Como é a história por trás do Excel? Depois a matemática fica fácil. Então não associem Excel à matemática, tá? Associem Excel à manipulação de dados, porque você não trabalha só com números, você trabalha com data, trabalha com texto, trabalha com N outros tipos de dados em cada uma dessas célulazinhas aqui. Tranquilo? Beleza, então já se acalmou, já se aclimatou, estamos tranquilo aqui, tá? Então vamos lá para o Excel, professor. Olha lá, ó, tem aqui o Excel padrão. Aqui em cima, como já falamos, eu tenho aqui, ó, minha barra de títulos, né? Isso aqui é minha barra de títulos, que tem aqui o título da página, o título do arquivo, tá bom? Pasta 1. Eu tenho aqui, ó, o minimizar, maximizar, o restaurar e fechar. Eu tenho aqui a guia de a barra de acesso rápido, que já estudamos aqui. Eu posso colocar alguns botões para acessar rapidamente algumas funcionalidades no Excel, no Word, no PowerPoint. Isso aqui é comum, tá? Até no Outlook também tem essa barra aqui. E depois eu venho minha faixa de opção.
eu tenho a faixa de opção arquivo, página inicial, inserir, desenhar, layout de página. Até aqui, igual ao Word. Arquivo, página inicial, inserir, desenhar e layout de página. Só que no Word só tinha o nome layout. Tranquilo? Aí aqui, guias específicas do Excel. Eu tenho aqui, ó, fórmula. O que é que tem na guia fórmula? Tem as opções de fórmula, que a gente vai ver. Todas as fórmulas, todas as funções do Excel estão catalogadas lá e de maneira organizada. Funções matemáticas, aritméticas, estatísticas e por aí vai. Eu tenho aqui, ó, a guia dados, que é uma guia que eu posso manipular alguns dados, ou seja, eu posso exportar ou importar algum dado, fazer alguma manipulação de dado, entendeu? Então essa guia ela sempre vai te remeter a manipular os dados, a trabalhar os dados, até algum certo de automatização para os dados, né? Eu tenho aqui a guia revisão, que não é novidade para a gente, já estudamos em Word. Tem a guia exibir. Então, o que tem de novidade para a gente aqui são apenas essas duas guias, fórmulas e dados. Fora alguns outros comandos que dentro da fórmula tem. Beleza? Tranquilo. Aqui embaixo, eu tenho aqui, ó, minhas guias, planilha 1. Se eu for clicando nesse maisinho aqui, ó, eu posso acrescentar, aumentar a quantidade de guias. Vamos lá, professor, aumenta aí a quantidade de guias. Aqui, ó. E eu posso mover uma guia para um lado e outra para o outro. Eu posso renomear o nome da guia aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, AEP1. E eu quero que esse aqui fique preto. Eu posso vir aqui, ó, colocar cor preto. E esse aqui vai ser, opa, vamos abrir de novo. Vai ser renomear AEP2. E esse aqui eu quero azul. Vem aqui a guia, coloca azul. Beleza? E aí eu posso estar trabalhando com minhas guias aqui. Tá? Já temos aqui duas guias. Tranquilo? Meu Excel, na página inicial, na página arquivo aqui, ó, na guia arquivo, sem muita novidade, né? Eu vou trabalhar com a guia arquivos. Aquele mapa que a gente deixou no Word, ele funciona tanto no Excel como no PowerPoint, tá? Com um outro complemento que a gente vai trabalhar aqui. Então, na guia arquivo, eu tenho as opções do arquivo, novo arquivo, abrir arquivo, salvar arquivo, imprimir arquivo, compartilhar, N outros, tá? Lembre-se que na guia arquivos eu tenho metadados, que são os dados sobre o arquivo. Quem salvou o arquivo, quando salvou, o tamanho do arquivo, onde está armazenado, tá bom? O autor, então, tranquilo. Página inicial, eu tenho aqui as opções de copiar, de colar, desculpa, recortar, copiar, pincel de formatação. Não temos nenhuma, não tem nenhuma novidade em relação aqui, tá? Quem não assistiu, que sempre tem um aluno aventureiro que vem e pula direto na aula de Excel. Ah, não, vou estudar Word, não, vou só estudar Excel. Não faça isso, porque o Word, Excel e PowerPoint são aulas complementares. Eu não vou falar aqui, até para o curso ficar mais, como é que eu posso dizer, mais preciso, mais didático, direto ao assunto, eu não vou estar falando das mesmas coisas que eu falei do Word. A gente já sabe que é copiar, colar, recortar, pincel de formatação, tem aqui o negrete, itálico, sublinhado. Então, o que eu já falei no Word, eu não vou falar aqui. Tranquilo? Beleza. Tem novidade aqui, professor? Tem sim, ó. Eu tenho aqui, ó, na guia. Antes de eu vir para essa guia alinhamento, eu quero que você entenda que o Excel, você não vai abrir um Excel e um Calc, que é o concorrente dele da LibreOffice, para fazer uma planilha. Você não vai fazer uma planilha, porque a planilha já está pronta. Você vai colocar informações e trabalhar, manipular essas informações. É o primeiro ponto que eu quero que você entenda, tá? E uma planilha é composta por quê? Vê, ela é composta por colunas, beleza? As colunas são letras e composta por linhas. As linhas são números. Quando eu junto uma coluna, na verdade, com uma linha, eu formo uma célula. Isso aqui é uma célula. Beleza? Isso aqui é uma célula. E qual o nome desta célula, professor? O nome é o nome da coluna, que eu tenho aqui, ó, B, mais o nome da linha, 3. Esta célula aqui é a célula B3.
Beleza? Como é que você sabe disso, professor? Só vir aqui, ó, selecionei ela, aparece o nome dela aqui, célula B3. Veja que quando ela está selecionada, dá para ver que ela está selecionada, até na sua prova também. Pouquíssimas provas eu vi a imagem que realmente não dava para entender, e mesmo assim a banca coloca a imagem para você saber qual célula está selecionada e diz qual célula está selecionada, beleza? Mas é importantíssimo isso aqui que a gente está estudando. Você vê que a célula está selecionada tanto na caixa de nome, o nome disso aqui é caixa de nome, como você olhando a coluna aqui, ó, coluna B, ela está numa cor diferente das demais, e linha 3 está numa linha diferente das demais. Tranquilo? Então, tivemos essa noção geral aqui. Tá? Eu tenho aqui também minha barra de fórmulas, que se eu colocar uma fórmula aqui, ela vai aparecer aqui, ela vai me ajudar a saber o conteúdo que tem dentro da célula, tá bom? Então eu tenho minhas colunas, que são letras, já vimos, e minhas linhas, que são números, tá bom? Muita gente acha que o Excel ele é ilimitado a quantidade de colunas ou linhas. O que é que você acha? Eu vou até qual coluna aqui? Eu vou até a coluna XFD. Como é que eu sei, professor? Só apertar Ctrl e seta para a direita. Ele joga lá, ó, até a última coluna que eu vou. Coluna XFD. Beleza? Você lembra que Excel tem X e eu tenho aqui, ó, XFD. Tá bom? Vai até a coluna XFD. Tem aluno na prova, na sala que fala: lembra do chifrudo, professor? Então, lembrou do chifrudo, tá aí, ó. Tá bom? XFD. Vai até a coluna XFD. E a quantidade de linhas, professor? Quantidade de linhas vai da linha 1 até a linha 1.048.576. Tá bom? Então, ela tem limite. O limite do Excel é este aqui. Tá bom? Isso já foi cobrado em prova e não foi uma vez só. Tranquilo? Beleza. Como é que faz, professor? Olha aí, ó, vê. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, tal. Quando chegar no Z, vamos logo pro Z. Chegou no Z, qual a próxima? É a A. E a próxima? A, B, A, C, tal. Quando chegar lá no AZ, vai virar BA, BB, BC e por aí vai, até chegar no XFD. Tranquilo? Beleza. O que tem de novidade aqui que a gente pode estar trabalhando, professor? Esse alinhamento à esquerda centralizado e à direita, a gente já estudou no Word. Eu tenho aqui os alinhamentos verticais. Como assim um alinhamento vertical, professor? Eu posso colocar um nome aqui qualquer, ó. Colocar aqui, ó, casa. Coloquei um nome qualquer. Veja que, por padrão, ele já me mostra aqui que ele está alinhado abaixo. Mas eu posso vir aqui e clicar para ele ser alinhado em cima. Como também pode ser alinhado ao meio. Beleza? Então eu posso estar trabalhando com as formatações verticais. Tranquilo? Beleza. Eu tenho aqui também que eu posso trabalhar na diagonal. Posso colocar aqui, vamos lá, o mesmo nome. Casa. E eu venho aqui o nome casa e eu quero deixar ele na... Vamos lá. Olha lá o nome casa. Ah, eu quero inverter. Eu quero deixar ele na diagonal. É possível, professor? É sim. Vamos lá. Cadê diagonal? Nome na diagonal. Tranquilo. Beleza. Tá? Então é possível eu manipular meus dados aqui. Tá? Deixar o alinhamento, né? Na verdade, manipular o alinhamento. Tranquilo? Sem muita novidade isso aqui. Deixa eu excluir aqui para a gente trabalhar. Em alinhamento, eu tenho isso aqui, ó, que é novidade. Quebra de texto automático. Para que serve isso, professor? Imagina aqui que eu vou escrever alguma informação. Sei lá, ó, planilha do Excel. Acabei de escrever planilha no Excel. Veja que o nome planilha no Excel visualmente está ocupando duas células, né? Mas se eu clicar na célula B1, olha aqui a caixa de nome, a barra de fórmula vai mostrar o nome planilha do Excel, porque ela está na B1. Se eu vier para C1, ela está vazia, a caixa de fórmula está vazia, tá? E eu vim aqui, ó, planilha do Excel dos
dados bancários. Beleza. Olha que o nome planilha do Excel já ficou como é que se fosse sobrescrito, né, por cima. Porque ele só está dentro dessa célula. Se eu quiser que ele caiba totalmente dentro dessa célula aqui, eu posso vir aqui, ó, quebra automática de texto. Ele vai se esforçar lá para ajustar aquele conteúdo dentro da célula sem aumentar a largura da célula. Beleza? Então, a princípio, é isso aí. Essa ideia de quebra de texto automática. Outra coisa que eu quero que vocês vejam também, isso aqui cai muito em prova. Este botãozinho aqui, não esqueçam dele, ele cai muito em prova. O nome dele associa inclusive a imagem dele. O ícone é mesclar e centralizar. O nome da função é mesclar e centralizar. Se eu clicar aqui, tem só a função mesclar. Várias bancas já perguntaram, dizendo que o nome desse ícone era mesclar. E logo na letra A lá dizia mesclar, e você marcava mesclar, ó, se ferrou. Porque o nome dele é mesclar e centralizar. Se eu clicar nessa setinha para baixo, chamar drop down, ele vai me dar a opção só mesclar, tá? Então, o que é esse danado mesclar e centralizar, professor? Veja aqui, eu vou pegar esse texto, essas duas colunas, na verdade. Veja que o nome planilha do Excel ele está só em B1. E em C1 não aparece nada. Olha aqui a barra de fórmula. Se eu quiser que ele ocupe essas duas células aqui, o que é que eu faço, professor? Eu seleciono as duas células e clico aqui. Veja que ele vai juntar, mesclar as duas células e o conteúdo ele vai centralizar. Olha aqui. Mesclou. Agora eu aperto em B1, ele seleciona as duas. Não existe C1 aqui na minha seleção. Olha aqui, ó. Vejam aqui na caixa de nome, vai acompanhando. Eu vou colocando para o lado. A1, B1, não tem CU, já mudou para D1. Então, mesclar e centralizar. Clicando aqui embaixo, ele aparece várias outras opções. Ó. Mesclar através, mesclar células, desfazer mesclagem e por aí vai. Então, trabalhamos com as funções de alinhamento. Tá bom? Aqui eu tenho as opções de número, como eu vou estar manipulando meus números. Então, eu posso colocar aqui, ó, já de cara, eu quero que você saiba que um número ele é sempre alinhado à direita e um texto ele é sempre alinhado à esquerda. Tá bom? Eu, inclusive, posso ter um número formatado como texto, que é o que a gente acabou de fazer aí. É a formatação, o tipo do campo. Tranquilo? Tá. Então, se eu pegar aqui este número, peguei este número aqui e eu posso aplicar várias formatações. Ó. Eu vou querer que ele seja número. Isso aí no material de vocês tem dizendo cada uma dessa aqui, ó, moeda. Veja a diferença da moeda para o contábil. As bancas adoram cobrar isso aqui, ó. Quando eu venho aqui no contábil, veja que ele preenche toda a célula. RS cifrão de um lado e o número do outro. Beleza? Tranquilo. Tem mais o que, professor? Tem vários outros, ó, data completa, porcentagem, tal, N outras possibilidades. Isso aqui, ó. Se eu colocar esse 2 aqui e clicar nesse ícone aqui chamado porcentagem, qual vai ser o valor desse número 2? Tem aluno que fala 2%, 200%, 20%, 0,02%. Para o vídeo e tenta responder isso aqui. Tá? Quando eu clico aqui, ele vai pegar esse valor, multiplicar por 100%. Então, meu valor vai ser 200%. Tranquilo? Beleza. Eu tenho essa outra opção aqui, ó. Para que servem essas duas opções aqui, professor? Aí eu sei que uma é aumentar e outra é diminuir casa decimal. Beleza. Mas qual aumenta, qual diminui? Vem aqui comigo no quadro. O botão, se você analisar, ele é assim, ó. Ele tem um 0 em cima e 2 zeros embaixo. E o outro tem 2 zeros em cima e um 0 embaixo. Se eu faço este movimento aqui de cima para baixo, eu estou aumentando ou diminuindo a casa decimal? Diminuindo casa decimal. E se eu faço esse movimento aqui de cima para baixo, eu estou aumentando ou diminuindo casa decimal? Aumentando. Então, a banca pode colocar essa imagem na sua prova e querer que você saiba que se o botão é aumentar ou diminuir casa decimal. Tranquilo? Beleza. Pode colocar lá no Excel, Zé. Então, as principais funções falamos aqui da página inicial, né? Deixa eu excluir para a gente trabalhar mais. Eu tenho aqui formatação condicionada.
condicional, na verdade, que eu posso formatar de várias formas. Ó. Realçar as células maiores do que um número, menor do que um número, uma regra de primeiro, últimos. Posso selecionar, marcar, por exemplo, duplicados. Imagina eu ter uma lista de vários clientes e seu chefe fala, olha, marca aí para mim só os clientes em duplicidade, para tirar a duplicidade. Você vai procurar CPF por CPF? É muito mais fácil você usar a formatação condicionada aqui e marcar os iguais. E você só vai para os iguais. Aí vai eliminando um e o outro, que ele já vai liberando isso aí. Tá bom? Tem mais o que aqui para a gente ver? Beleza, tranquilo. Inserir, professor. O que é que tem inserir? O que tem de mais interessante aqui em inserir, fora o que a gente viu aqui no Word, né? Eu tenho aqui as opções de gráficos, que tem muito mais opção de gráfico. Eu posso colocar um mini gráfico, que esse mini gráfico ele vai estar associado à linha de qual ele vai estar selecionado. Então vai estar dentro de uma célula esse mini gráfico, tá bom? Segmentação de dados, tranquilo. Página inserir, guia inserir, é basicamente as mesmas coisas. Eu vou inserir alguma coisa que eu não tenho. Desenhar igual o Word, né? Eu vou desenhar dentro da planilha do Excel. Tem aqui o layout de página, que layout de página tem as funções lá de design que a gente estudou em Word. Olha aqui as opções de design, tema, cores, fontes, efeitos, estudamos tudo isso em Word, né? Na guia design. Tranquilo? Beleza, tenho fórmulas aqui, ó. Veja aqui a guia de fórmulas como ela é. Eu tenho usada recentemente, ele cataloga para mim, financeira, lógica de texto, fórmula de texto, de data, matemática e trigonométrica, entre outras funções. Ele trabalha aqui. Beleza? Eu tenho aqui, ó, rastrear precedentes e descendentes. Já a gente vai ver aqui. Às vezes a gente faz uma fórmula vinculando o resultado de outras fórmulas. E se eu quiser saber os precedentes e os descendentes, é aqui que eu vou trabalhar. Tá bom? Na guia dados, o que é que tem na guia dados, professor? Como eu falei, são as opções que eu vou manipular os dados, importar, exportar, aplicar algum filtro, alguma classificação, fazer algum teste de hipótese ou atingir alguma meta, né? Aqui, ó, teste de hipótese, tem a opção atingir meta. Validar dados, por exemplo, eu posso vincular um dado para ele só ter um valor específico. Aquela célula só pode ter um valor específico, tá bom? Tranquilo. Revisão, basicamente as mesmas coisas lá que a gente viu no Word, né? Ortografia e gramática, dicionário, novo comentário, tem as opções aqui ó, de proteger planilha. E exibição também, as mesmas coisas que a gente viu lá no Word. Então, quando a gente fala das funcionalidades do Word, do Excel, não temos nem muito o que falar aqui, né? Tá muito tranquilo aqui em relação ao Word. A maioria a gente já viu lá. Tá? Agora vamos falar propriamente das células. Como é que eu trabalho com as células? Como é que eu trabalho com os dados no Excel? Então, Zé, vem aqui para mim, por favor. Eu já deixei essa planilha aqui montada, tá bom? Já deixei essa planilha montada aqui para a gente estar trabalhando nela e vocês poderem entender como é que o funcionamento do Excel, como é que funciona por trás do Excel. Na hora da sua prova, eu vou colocar aqui o nome, ó, que ficou faltando. Eu tenho aqui, ó, a caixa de nome, certo? Eu tenho aqui, ó, a caixa de nome. Na hora da sua prova, a banca ela pode colocar as informações para você, texto, e você vai ter que montar a sua planilha na mão para poder acertar a questão. Então, eu acho interessante você fazer essa planilha na mão. Mas se você não quiser, no seu material aí, já tem uma planilha lá, que eu deixei um pedaço de uma planilha lá para você manipular. Mas não usa agora, vai ter uma aula que a gente vai usar ela bastante, tá bom? Então, para a gente ter uma noção geral, o Excel ele é formado por colunas e linhas, onde as colunas são letras e as linhas são números. Então tenha isso muito claro para você. Quando eu junto uma coluna com uma linha, eu tenho uma célula. Por exemplo, esta célula aqui é a junção da coluna A com a linha 1, ou seja, o nome desta célula é célula A1. Essa aqui é B1, por quê? Coluna B com linha 1. Essa aqui, professor, é coluna C, linha 4, é a célula C4. Tá bom? Quando eu coloco os dados aqui, eu posso trabalhar de várias formas.
Vamos lá, vou colocar aqui o valor, 2 e 2. E aqui também, 2 e 2. Tranquilo? Vamos supor que eu faça uma operação de soma, uma operação matemática. Vou colocar aqui, ó, igual 2 mais 2. Quando eu aperto Enter, essa célula está selecionada. Quando eu aperto Enter, ele vai executar essa função e vir para baixo. Qual vai ser o resultado disso aqui? Isso aqui é o valor da célula. E o resultado é a operação disso aqui. Quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 vai aparecer o resultado para mim, 4. Tranquilo, 12 por 8 a pressão, né? É isso aqui, Excel, pessoal. É isso aqui. Se eu vier aqui, neste 2, apagar e modificar ele para 4, qual vai ser o valor aqui? O resultado aqui vai mudar? Esse 4 aqui, ele vai modificar de alguma forma? Não, porque eu quero saber quanto é 2 mais 2. Isso aqui eu estou trabalhando com uma constante. Ou seja, é um valor constante que ele não vai alterar, não vai ser alterado. É uma das formas que eu posso manipular os dados, através de constante. Agora vamos lá para outro exemplo. Vou usar esse outro exemplo aqui, ó. Eu quero pegar igual a... Eu quero esta célula, coluna A, linha 2, A2, mais eu quero esta, coluna B, linha 2, mais B2. Quanto é A2 mais B2? Como assim, professor? Não estou entendendo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Não achei, vai ser isso aqui mesmo. A célula, ela é como se fosse uma caixa. Olha aqui, eu tenho uma caixa aqui, certo? O que eu coloco dentro dela é o que vale. Olha aqui, coloquei um piloto azul dentro dela, está valendo. Eu posso tirar o piloto azul e depois colocar um piloto preto dentro da caixa, a célula. O que eu colocar aqui, ela vai aceitar. Agora eu vou colocar um piloto roxo, ela vai aceitar. Isto é a célula. Ah, eu quero colocar um piloto vermelho agora, ela vai aceitar. É um espaço na memória que eu coloco ou tiro o que eu quiser. Beleza? Então, se eu estou dizendo que nessa célula aqui, A2, ela tem o valor 2, e nessa célula B2 ela tem o valor 2, quanto é A2 mais B2? Primeira coisa, eu vou substituir os valores. Quem é o valor de A2? É 2. Quem é o valor de B2? 2. Quanto é 2 mais 2? Ah, professor, é 4, igual a gente estudou. Perfeito, igual estudamos, é 4. Tranquilo e calmo, 12 por 8 a pressão. Aí agora eu te pergunto a tu, se eu pegar esse 2 aqui, apagar e colocar o 4, como assim, professor? Olha aqui, ó, eu tinha no espaço da memória o 2, eu retirei o 2 e coloquei o 4. Ou seja, meu campo A2 não é mais 2, ele agora é 4. Vai atualizar esse valor aqui? Com certeza, professor, porque A2 agora vale 4. Quanto é 4 mais 2? 4 mais 2 é 6. Ou seja, essa fórmula, essa função aqui, fórmula na verdade, está vinculada a essas duas células. Se eu modificar qualquer um dos campos aqui, ele vai modificar, porque modificou o valor da célula 2 ou B2. E aqui eu já não trabalho com constante, eu trabalho com uma variável. Beleza? Já estou trabalhando com variável. Inclusive eu posso misturar uma com a outra. Posso vir aqui e colocar igual a 2 mais B2 mais 1 mais 10. Sem problema. Eu estou misturando variável com constante, não tem problema. Eu vou ver quem é o valor de A2, 4, mais o valor de B2, 2, mais 1, mais 10. Isso aqui vai me dar 6, 7, 17. Se eu modificar qualquer um desses valores aqui, ele vai ser modificado aqui também. Tranquilo? Ele vai ser modificado aqui também. Então, já vimos isso aqui. Agora vamos ver no Excel para ficar mais fácil. Vem, Zé, me acompanha aí, Zé, para ficar mais fácil que a gente acabou de falar aqui.
tá? Porque a gente mostra no quadro, que é isso que você vai ver na hora da prova. Também vamos mostrar aqui na prática. Mesmo exemplo, coloquei 2 e coloquei 2. Na célula C1 eu vou colocar igual 2 mais 2. Enter. 4. Perfeito. Veja aqui, eu quando aperto Enter, ele desce para a célula de baixo. Beleza? Ele executa a fórmula, que é 2 mais 2, e desce para a célula de baixo. Se eu vim aqui e colocar o mesmo valor, 2, 2. Só que agora eu vou trabalhar com variável. Como assim, professor? Igual a 2 mais B2. Veja que interessante o Excel, como é que ele está. Lembra lá que a gente falou de vincular precedentes e vincular descendentes? Ele já está vinculando aqui, ó. Veja aqui, quem é A2? Olha A2 aqui, ó. Está em B2, desculpa. B2 está em vermelho e ele já está vinculando a célula B2 aqui. E quem é A2, professor? A2 está em azul e ele já está vinculando a célula em azul. Perfeito. O Excel ele é perfeito, eu tenho uma paixão por essa ferramenta, tá bom? Então, quando eu aperto Enter, mesmo resultado, 4. Mas se eu vier aqui e modificar para 4, automaticamente ele vai mudar para 6. Mudou a fórmula, professor? Não, ele continua referenciando A2 e B2. Só que mudou o valor da caixinha da célula. Se eu modificar aqui, ó, para 138, ele vai modificar lá.
Então, vamos lá. Agora a gente precisa entender, pessoal. Já falamos de como é a estrutura, falamos primeiro do Excel em geral, né? Falamos das principais guias, que de vez em quando cobra, mas Excel, as principais bancas cobram mais o conteúdo, a manipulação dos dados, que é tranquilo, você vai ver que vai ser suave para você, tá bom? Trabalhamos com algumas fórmulas aqui, tanto constante como variável, misturei uma com a outra, vai dar tudo tranquilo, tá? Agora, esse assunto, muita gente dança, porque não raciocina na hora de fazer. Não é que seja difícil, é só porque não para analisar, tá bom? São as ordens de precedência de uma operação matemática, de uma operação em geral, né? Eu quando trabalho com Excel, eu posso trabalhar de várias formas. Isso é matemática mais elementar possível, com vários operadores. Então, quais são os principais operadores, professor? Eu tenho os operadores matemáticos, né, que são os aritméticos, que eu tenho, por exemplo, e já vou colocar aqui na ordem de precedência. Primeiro, eu tenho que responder, tenho que fazer o quê? Os parênteses. Depois, eu tenho que responder, em segundo momento, eu tenho que calcular, na verdade, a exponenciação. Exponenciação, vou colocar um exemplo aqui, é porque no Excel eu não consigo colocar aqui, ó, 2 sobre 2. Eu não consigo colocar esse 2 aqui em cima. Então, para simular que eu estou colocando um 2 aqui em cima, eu coloco o acento circunflexo e o 2. Ele vai aparecer assim para mim. Certo? Depois, eu vou em terceiro nível, né, de hierarquia, eu vou analisar a multiplicação, que é um asterisco, e uma divisão, que é uma barra. E em último momento, em quarto nível, vamos analisar a adição e a subtração. Tranquilo? Aí nesse ponto que eu já pergunto a você, se eu colocar esta informação aqui para você, vê como muda, né? Vou colocar aqui, ó, a prova colocar igual 2 mais 2 vezes 4. Qual vai ser o resultado disso aqui? Para o vídeo faz. Qual vai ser o resultado disso aqui? Muita gente já vai analisando aqui, ó. 2 mais 2, 4. 4 vezes 4, 16. Mas olha a ordem de precedência. Primeiro eu tenho que responder a multiplicação. 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Então, aqui em primeiro momento, depois o resultado disso aqui, que é 8, eu vou somar ao 2. Tranquilo? Vê como muda se eu colocar, por exemplo, modificar a ordem de precedência. Tem como modificar a ordem de precedência, professor? Tem sim. Eu coloco um parênteses, porque ele está aqui em cima na ordem de precedência. Tá bom? Vê como modifica. Se eu, agora, minha prioridade, minha preferência 1 é o dentro do parênteses, independente da operação. 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 é resultado 4. Vezes 4 igual 16. A sua fórmula na prova vai ser isso aqui. Isso é difícil? Isso é matemática? Não. Isso aqui, meu filho de 2 anos, 3 anos, acabou de nascer. Um menino de 2 anos, 3 anos já faz isso aqui. Então, a operação matemática na sua prova é essa aqui. Você tem que atentar à precedência dos valores, só isso. É isso que a banca quer. Se ela quiser o conhecimento matemático seu, ela vai cobrar na aula, no conteúdo de raciocínio lógico, estatística, matemática. Beleza? Não vai ser em Excel que ela vai cobrar isso aqui. Tá bom? Dá outro exemplo aí pra gente, professor. Vamos lá. Se eu pegar um valor aqui e colocar, por exemplo, igual 2 dividido... Deixa eu melhorar isso aqui. Colocar aqui, ó, 4 dividido por 2 vezes 10. E agora, professor? Os dois valores, os dois operadores matemáticos estão na mesma ordem de precedência. O que é que eu faço? Eu respeito a sequência. Beleza? Eu vou pegar aqui, ó, 4 dividido por 2, 2 vezes 10, vai me dar o resultado 20. Eu respeito a sequência da esquerda para a direita. Tá bom? Se tiver no mesmo nível, respeito da esquerda para a direita. Então, isso aqui cai bastante em prova. Muito, muito mesmo. Outra coisa que a gente tem que trabalhar são os operadores lógicos.
de comparação. Por exemplo, eu posso procurar saber se o valor 1 está igual ao outro. Posso vir aqui, ó. A1 está, a gente vai ver tudo no Excel. A1 está igual a B1. Eu posso ver aqui, ó, se ele está diferente. Olha como é diferente. Esse aqui, ó, vamos lá, colocar. Esse aqui é igual. Esse aqui é diferente. Beleza? Se um valor é igual, se um valor é diferente. Eu posso ver se o valor é maior que, se o valor é menor que. Professor, eu sempre tive dúvida isso aqui na escola, tá? Tanto é que quando eu fazia prova, até eu mesmo. Quando eu fazia prova, que aparecia isso lá na prova, eu pegava e fazia o dedinho assim, ó. Eita, o sinal é assim. Aí do dedinho eu fazia, opa, se eu estou escrevendo daqui para cá e aqui é menor e aqui é maior, é menor que. E se eu inverter? Mesma coisa. Estou escrevendo daqui para cá. Aqui é maior e aqui é menor, maior que. Fazia isso na hora da prova. E se você quiser fazer isso, faça. E eu recomendo que você use sua técnica. Mas tem uma coisa muito mais fácil. Vamos lá. Se eu pegar esses dois sinais aqui, eu vou colocar grande. Quem é maior e quem é menor? Não sei, professor. Só é passar um traço aqui, ó. Passa um traço aqui. Passa um traço aqui. Que número é esse? 4. Que número é esse? 7. 4 é menor e 7 é maior. Beleza? Na sua prova, passe o tracinho para você não errar uma questão por vaidade ou por analisar o operador de maneira errada. Porque isso aí vai mudar completamente o resultado da sua equação. Completamente vai mudar o resultado da sua equação. Tá bom? Eu tenho também o que, professor? Eu tenho ó, maior ou igual, porque eu não consigo colocar aquele maior ou igual assim. No Excel não consigo, beleza? Eu tenho aqui também o menor ou igual. Então aqui, esses são os operadores lógicos. Esses operadores, eles sempre vão aparecer para mim um resultado verdadeiro, ou falso. Resultado verdadeiro ou falso. Então, aqui ele me dá um valor como resultado e aqui ele me dá o valor de verdadeiro ou falso como resultado. Mostra aqui para mim, professor. Vamos lá, cadê? Limpei tudo aqui e vou colocar aqui alguns valores. Por exemplo, casa. E aqui vou colocar amarela. Casa e amarela. Beleza? Se eu perguntar A1 igual a 1 é igual a B1? A1 é igual a B1? Não, não é não, professor. Quando eu aperto Enter, ele vai aparecer o valor falso. Se eu colocar, modificar aqui, ó, casa e casa. Casa é igual a casa? É. Como eu posso colocar um valor assim, ó? 10, 10. Igual a 2 é igual a B2? É, 10 é igual a 10. Se eu vier aqui e colocar A1 é diferente de B1, vai dar verdadeiro ou falso? Vai dar falso, porque eles não são diferentes, eles são iguais. Se eu colocar outro valor aqui, ó, A2 é maior do que B2, vai dar verdadeiro ou falso? Falso, ele não é maior, ele é igual. Mas se eu modificar aqui, ó, para 11, por exemplo, ele já muda lá para verdadeiro. Tá bom? Então, os principais operadores aqui. Vamos falar também do operador de concatenação. Vamos supor que você tem uma lista com vários clientes e tem o nome, tem o sobrenome em coluna diferente, ou então o nome e o CPF, ou então o nome e o telefone. Então, vou colocar aqui, ó, o nome José. Beleza? E o número do José é 69 8125 25 25. Beleza? Tem o 9 agora, né? 98125 25 25. Então colocamos essa lista, nome do cliente e telefone. Se eu quiser juntar numa célula só, eu posso? Posso sim, ó. Igual a 3 concatenado, esse operador de concatenação, com B3. Quando eu aperto Enter, ele juntou uma coisa com a outra. Ah, professor, se eu quiser colocar um espaço entre eles, é possível? É sim. Vamos ver lá se eu consigo.
coloquei aqui, por exemplo, um espaço ou um tracinho, fechei e está concatenando um com o outro. Olha aí, concatenei um valor com o outro, tá bom? Isso pode ser bem útil aí na vida de vocês, tá bom? Então, vimos isso aqui tranquilo. Então, falamos dos principais aqui. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é se você tiver um intervalo de valores. Por exemplo, aqui, ó, 10, 12, 14, 25, 88. Tá? Se eu quiser somar esse intervalo de valor, professor, como é que eu posso fazer? De várias formas. Eu posso vir aqui e colocar igual A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Se tiver até 200, professor, vai na mão aí, que dá certo. Ele somou todos os valores aqui. Se você modificar qualquer valor aqui, ó, ele modifica a equação, tá bom? Mas Excel é para facilitar a nossa vida, não para dificultar. Tem como eu somar todo esse intervalo? Tem. Eu posso usar uma função chamada soma, que a gente vai estudar ela, e ela vai somar um argumento que eu vou utilizar. E qual é o argumento que eu quero utilizar? Eu quero somar de A1 até A5. Olha aqui, ó, A1, 2 pontos, A5. Veja que ele pegou todo o intervalo, inclusive deixou em azul para você ver aqui, ó. Pegou todo o intervalo. Quando eu fecho parênteses e aperto Enter, ele somou todo o intervalo. Muito mais fácil. Se eu tiver 200 intervalos, ele vai fazer isso aí para mim. Tá bom? Então, se eu vier aqui, Zé, coloca aqui. Eu tenho aqui, ó, se eu utilizar o operador 2 pontos, ele me dá a ideia de até. Então, isso aqui é uma ideia de até. E ele vai somar o intervalo. Intervalo. Eu tenho outro operador, que é esse cara aqui, ó. Eu quero que você diga para mim o nome desse cara aqui. Fala em voz alta aí para o seu vizinho vir. Como é o nome dessa pontuação aqui? Ponto E, vírgula. Fala alto aí. Ponto E, vírgula. Beleza, professor. Quando eu falo ponto E, vírgula, esse E é a função dele. Eu quero pegar um e o outro. Vamos aqui no Excel para você ver como isso modifica tudo. E o CESP, IBAD, FGV ama cobrar isso. Vem aqui. Olha aqui, eu coloquei os 2 pontos, porque os 2 pontos me dá a ideia de quê? Eu tenho um ponto aqui no começo e outro ponto lá no final. É a mesma coisa de eu fazer aqui, ó. No A1 eu vou colocar até em vermelho, para chamar mais atenção. Ó. No A1 eu tenho um ponto e no A5 eu tenho outro ponto. Eu vou querer somar de um ponto até o outro. Essa é a ideia dos 2 pontos. Beleza? Pega todo o intervalo. Quando eu pego esse operador e modifico para ponto e vírgula, eu posso vir aqui, ó, e modificar para ponto e vírgula. Veja que automaticamente ele já mudou o intervalo. A1 está em vermelho e A5, não, desculpa, A1 está em azul e A5 está em vermelho. Ou seja, ele só está somando um valor e o outro valor. Quando eu aperto Enter, modificou completamente. Foi para 32. Se eu modificar qualquer valor aqui no meio, ó, não modifico o valor lá, porque ele não está no meu intervalo de soma. Então, não esqueça. 2 pontos é de um ponto até o outro. E ponto e, vírgula, é um ponto e o outro. Tá bom? Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada aqui, para a gente começar a fazer algumas questões. Outra coisa. Vou limpar aqui, certo? Vou limpar aqui. Deixa eu abrir outra planilha, porque aqui a gente renomeou a guia. Deixa eu abrir outra planilha no Excel. Vamos abrir outra planilha no Excel. Vou inclusive fixar isso aqui. Falamos que isso aqui é a tela de inicialização, né? Não é a página inicial, nem a guia arquivo. É a página de inicialização, como estudamos. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, planilha 1 e planilha 2, duas guias. E aqui eu tenho um valor, sei lá, 100 em A1, 200 em A2. E também, na planilha 2, eu tenho outros valores, sei lá, 35 e 89.
Se eu quiser somar valor de uma planilha com a outra, é possível, professor? É sim, fazer qualquer operação. Vou colocar aqui, por exemplo, igual, eu quero A1 dessa planilha, vamos supor que seja o mesmo parâmetro, mas o A1 da outra planilha. É possível, professor? É sim. Veja aqui o que ele fez para mim. Vê como o Excel é inteligente. Ele colocou aqui para mim, ó, A1, eu estou somando A1 mais planilha 2. Olha aqui, ó, exclamação, exclamação, né? Planilha 2, exclamação. A1. Esse é aqui eu que digitei sem querer. Vamos lá. Esse é eu que digitei sem querer. Ou seja, a gente viu lá que na linha A, na célula 1 tem o valor 100. E na planilha 2, célula, ó, exclamação, célula A1 tem 35. O valor que aparecer para mim lá é para ser 135. Beleza? Então consigo vincular de uma planilha com a outra. Inclusive de uma planilha de um arquivo do Excel com outro arquivo do Excel. Se eu alterar o outro arquivo, eu vou alterar este aqui também. Tá bom? Tranquilo, professor? Beleza. Até agora tudo tranquilo, 12 por 8. Vamos colocar alguns outros valores aqui. Certo? Só para a gente fazer mais uma demonstração aqui. Se eu vim aqui e colocar os dois valores, A1 mais B1, já fizemos isso, elementar. E também vou colocar aqui, por exemplo, 200... Não, vamos colocar padrão. Igual a soma. E eu quero somar esses dois intervalos aqui. Beleza? Tranquilo. Eu posso pegar essa informação aqui e jogar no Word. Já fizemos, inclusive, isso na aula de Word. Copiei isso aqui e vou abrir o Word. Abre o Word aí, professor. Olha aqui, ó. Tela de inicialização do Word, igual que a gente já viu. E pego aquela planilha que eu copiei, Ctrl C. Quando eu colar aqui, ele me dá várias opções de colagem. Eu posso manter a formatação original, que é só os números lá, sem formatação nenhuma. Usar estilo de destino, desse destino aqui, ele vai usar um estilo. Eu posso vincular a formatação original lá. E posso vincular e usar estilo de destino também. Posso colar com uma imagem, colar só o texto, sem problema, tá bom? Quando eu colo aqui, ó, e vincular a formatação, beleza? Quando eu venho no Excel, selecionei aqui, vou colocar em amarelo, sei lá, e colocar 285, mudou o valor aqui, e aqui eu vou colocar 10, também modificou o valor. Vamos ver o Word. Olha aqui, o Word modificou. Fizemos isso na aula de Word e ele não mudou a formatação, lembram? Que deu erro? Tranquilo, vou colocar isso aqui agora negrito e a cor vai ser azul. Vamos lá? Negrito e colocou a cor azul. Ou seja, além de modificar a formatação, vou colocar aqui, ó, 338. Ele modificou lá para 348, tranquilo. Além de mudar a formatação, ele também muda a vinculação. Para ele fazer isso, eu tenho que colar vinculando a formatação e a fórmula, né? Que foi essa opção que a gente viu aqui. Deixa eu colar copiar de novo. Foi essa opção que a gente viu aqui, ó. Vamos lá. Vincular e manter formatação original. Se eu colar, por exemplo, aqui, imagem. Colei como imagem. É uma planilha que virou uma imagem. Inclusive, eu posso modificar ela aqui, ó, para mover ela para onde eu quiser. Eu não consigo manipular esses dados aqui. Se eu vier na minha planilha e modificar o valor aqui para 5 e aqui para 80, veja aqui. Opa. Cadê? Vamos lá, que deve ter dado algum erro aqui. Vamos lá. Copiei aqui, certo? No Word já alterou o valor aqui, né? Não alterou. Beleza. Olha aí.
Aqui eu tenho a formatação vinculada, né? Tem uma formatação vinculada. E se eu modificar aqui o valor, ele vai modificar aqui também no Word. Se eu colar como imagem, veja que a imagem não altera o valor. Eu modificando aqui, ó, modificou em cima, 255, mas aqui não modificou. Tá bom? Como imagem, com formatação de destino, ele não atualiza o valor. Isso aqui o CESP já cobrou. CESP e outras bancas já cobraram algumas vezes, tá bom? Vamos agora parar de mimimi, parar de teoria e começar a brincadeira, né? Bota aqui pra mim, pronto, já tá tranquilo. Pode deixar assim, Zé, tá tranquilo. Então, mais uma vez falando aí para vocês, meus contatos, né? prof.rachidtagino@gmail.com. Qualquer dúvida pode mandar, tô aqui para ajudar. Meu Instagram, Professor Rachid Tagino, e vamos lá fazer questões. Primeira questão. Excel da Microsoft e Calc da LibreOffice são exemplos de planilha de cálculo. Até aqui, certo ou errado? Até aqui, certo ou errado? Certo. Até aqui estamos correto. Que é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas e células para realização de cálculos ou apresentação de dados. Perfeito. Até aqui, professor, eu entendi. Tranquilo. Mas a apresentação de dados, eu não posso utilizar, por exemplo, um gráfico que a gente viu lá? Entendeu? Perfeito. Gabarito correto da questão. Lembrando, puxando sua orelha mais uma vez, faça a questão e depois a gente faz junto, tá bom? No canto esquerdo superior da janela inicial, canto esquerdo superior, para mim está aqui deste lado, né? Para você está invertido, né, a câmera. Então para você está desse lado aqui. No canto superior esquerdo da janela do Excel, consta a informação acerca do último arquivo acessado, bem como o local onde ele está armazenado. Perfeito. Vimos lá a tela de inicialização do Excel. Tá, professor? Ah, professor, eu não lembro qual é a tela de inicialização do Excel. Vamos lá mostrar a tela de inicialização do Excel. Vou abrir um outro Excel aqui. Cadê? Vamos abrir um outro Excel. Assim que eu abro o Excel, vamos lá. Assim que eu abro um Excel, olha aí, tela de inicialização. Ele me mostra o nome do arquivo e onde está a pasta download, área de trabalho e por aí vai. Beleza? E por aí vai. Ele vai mostrando. Então, gabarito dessa questão aqui está correta. Deixa eu modificar. Gabarito da questão está correta. Vamos para mais uma. No Excel, as células, assim como as planilhas, podem receber nomes que poderão ser utilizados durante a sua referenciação. Perfeito. Lá na caixa de nome, né? A gente altera o nome da célula, da planilha toda, se eu quiser, e posso utilizar na referenciação. Porque a referenciação é aquilo que eu falei para vocês, que eu posso utilizar tanto uma constante como uma variável. Isso é referenciação. Vamos lá. A barra representada na imagem abaixo é onde inserimos o conteúdo de uma célula, podendo conter fórmulas, cálculos ou texto. Esta barra é denominada... Como é o nome desta barra? É barra de zoom? Barra de zoom está no canto inferior direito, lá perto da barra de exibição. Isso aí. Barra de fórmulas? Tranquilo aqui, ó. Gabarito letra B. Tá bom? Barra de ferramenta de acesso rápido está lá no topo superior direito. E barra de status com estatísticas de seleção está na barra inferior esquerda. Tá bom? Tranquilo. A largura de uma coluna do Microsoft Excel deve ser alterada para mais toda vez que um conteúdo escrito ultrapassar a coluna, ou alterada para menos quando o conteúdo escrito for menor que o tamanho do padrão existente. A alteração da largura de uma coluna pode ser realizada manualmente com o arrastamento do ponteiro do mouse, usando o botão direito do mouse. E aí, certo ou errado? Vamos lá. Se eu escrevi muita coisa aqui no Excel, ó, escrever muita coisa aqui, ó, estou escrevendo muito. Beleza? Eu posso vir aqui
Veja que entre uma célula e outra mudou o cursor do mouse, eu posso vir e aumentar o tamanho da célula. Perfeito, com o cursor do mouse. Eu posso, inclusive, ó, diminuir o tamanho da célula. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele ajusta automaticamente para mim. Se tiver várias células desformatadas, tamanho de célula, você seleciona aqui, ó, e dá 2 cliques, ele vai. Se eu quiser selecionar toda a planilha, clica nesse cara aqui, ó, ele seleciona toda a planilha para mim. E eu posso ajustar coluna, linha, na verdade, né? Posso ajustar linha e posso ajustar coluna. Tranquilo. Eu posso manipular através disso aqui, tá bom? Tranquilo, professor? Beleza. Mas a questão está certa ou errada? Veja lá, a questão está errada. Por que está errada, professor? Porque ele diz aqui para mim no final, ó, com o botão direito do mouse. Uma sacanagem, né? É, na verdade, com o botão esquerdo do mouse. Com o botão esquerdo. Cuidado para não se apaixonar por questão. Você lê a questão, acha que a questão está toda correta e no final tem um erro e você não quer acreditar naquele erro e acha e vai marcar equivocadamente. Não é o botão direito, é o botão esquerdo do mouse. Uma besteira dessa, né? Pois é. Se um editor de planilhas menciona-se que se esteja trabalhando na célula B4, ele está dizendo que está trabalhando na célula B4, então conclui-se que ele esteja na grade da linha e coluna, respectivamente. Qual grade e qual linha? É isso que ele quer saber. Coluna é célula B4. B é a segunda coluna e 4 é a quarta linha. Nosso gabarito aqui, segunda coluna e quarta linha, gabarito letra B. Ah, professor, a banca faz essas perguntas bobas? Faz, e não é uma só. Faz direta várias questões assim. Na grade de linhas de uma coluna de um editor de planilhas, identificamos tecnicamente que na 7ª linha e na 5ª coluna denominamos como sendo qual célula? 7ª linha e 5ª coluna. 5ª coluna, vamos lá. A, B, C, D, E. Então a coluna é E. E a linha é 7. Gabarito, letra B, é 7. Devido à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas, o aplicativo Excel pode ser utilizado como um banco de dados para tabelas. Até aqui está correto? Perfeito, professor. Até aqui está perfeito. Com mais de 1 milhão de registros. Até aqui está certo? Não, não está certo. Olha aqui, ó, o ilimitado. Se tirasse esse ilimitado aqui, toda a questão estaria perfeitamente, porque mais de 1 milhão a linha vai até quanto? 1.040.576. E a coluna vai até o quê, professor? Lembra lá do chifrudo XFD. Então, se eu fizer multiplicar XFD pela quantidade de linha, vai passar de 1 milhão. Só de linha já passou de 1 milhão, né? Mas o problema é o ilimitado. Gabarito da questão errado. Para configurar a coluna C na figura, nessa figura aqui, como moeda e com visualização de RS cifrão antes de cada número, deve-se, eu quero colocar aqui, ó, antes de cada número, RS cifrão. RS cifrão, é isso que eu quero. Primeira alternativa, selecionar toda a coluna e em opções do Excel habilitar o cálculo interativo. Cálculo interativo? O que é que tem a ver? Selecionar toda a coluna e formatar a célula como moeda. E formatar a célula como moeda. É possível? Perfeito, até aqui perfeito. Com a opção de visualização, tranquilo. RS cifrão, gabarito, letra B. Cuidado que tem 2 estilos, né? Vamos supor, eu tenho uma célula aqui, ó. Eu tenho uma célula. Eu tenho o estilo moeda, que ele vai fazer assim, ó. RS 2,00. E eu tenho o estilo contábil, que o contábil vai fazer o quê? Ó? RS 2,00. Ou seja, ele preenche toda a célula. O contábil preenche toda a célula, tá bom? Cuidado nesse detalhe aí. Uma maneira simples e rápida de selecionar uma planilha inteira do Calc ou do Excel é clicar no retângulo existente acima da linha 1
e a esquerda da coluna A. Vamos lá. Acima da coluna 1 é este cara aqui. Aqui, ó, acima da coluna 1, da linha 1, na verdade. E à esquerda da linha A.